Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós vamos conversar sobre o Banco ABC Brasil, banco que vem crescendo bastante quanto aos seus resultados e vem pagando dividendos interessantes também. Por isso, hoje nós vamos analisar seus últimos resultados, as suas estratégias de investimento, os indicadores, lucros, dividendos do Banco ABC e muito mais, pessoal. Mas antes, já deixem a inscrição e o like, pessoal, que é muito importante, tá? Mas vamos lá então para o vídeo, galera. Iniciando por aqui, vamos começar com o histórico do Banco ABC, onde desde 1989 o banco está com as suas atividades em operação. Reparem aqui, por curiosidade, que quem criou esse banco foi um grupo da Arab Bank e também o grupo do Roberto Marinho. Com o passar do tempo, o Arab Bank comprou a parte do grupo do Roberto Marinho, tá? Depois, em 2007, foi feito o seu IPO e assim foi crescendo o Banco ABC Brasil. Nesse último ano de 2023, foi reorganizado a parte das áreas de investimentos, ok? Investimentos esses, pessoal, que o banco tem uma tese. Primeiro ponto é que o retorno precisa ser também aos acionistas, quanto a operações rentáveis, dividend yield atrativo e também um histórico consistente e crescente na distribuição de proventos, que já eu vou mostrar para vocês. A geração de resultado para suportar as operações existentes também é muito fundamental, tá? Até por conta do crescimento necessário dos seus lucros líquidos, que naturalmente acaba lastreando o preço do Banco ABC, e também outros investimentos para impulsionar, diversificar, expandir o que o banco já tem hoje. Fora isso, eu trouxe aqui 3 pilares que o Banco ABC tem como foco, pessoal, que é o conhecimento dos clientes, a sua proximidade e o apetite a risco de forma equilibrada para manter todos os outros fatores que eu relatei aqui para vocês. Esses pilares, pessoal, são muito por conta do foco do Banco ABC hoje, que é em clientes corporativos. No caso, para segmento CIB, Corporate e Middle, que lá na frente nós vamos ver de forma mais detalhada cada tipo de segmento, tá? Mas reparem que a carteira de crédito expandida do banco, no caso para o KGR, vem crescendo bastante, de forma bem interessante e consistente, tá bom? Nesses últimos anos, pessoal, reparem que a carteira Corporate vem crescendo bastante, pegando uma porcentagem até maior do CIB. E essa diversificação com o Corporate, pessoal, é muito por conta da sua estratégia de crescimento, para diluir a exposição ao risco, capturar uma diversificação maior nas operações, expandir a parte estrutural do ROAE e reduzir também a volatilidade ao longo dos ciclos, tá? E essas diversificações, pessoal, podemos ver no seu mapa geográfico quanto à sua presença comercial. Hoje, o Banco ABC está em 52 cidades, tá? Quantidade bem relevante. E vejam que a base de clientes vem crescendo trimestre por trimestre desde 2022, tá? Desde os últimos 2 anos, no caso. E essa forma de crescimento, no caso para os clientes, vem sendo feito da seguinte situação. Aqui temos a divisão do CIB, Corporate e Middle. No caso do Middle, pessoal, o faturamento anual dos clientes são entre 30 milhões e 300 milhões. Para o Corporate, o faturamento anual fica entre 300 milhões e 400 bilhões. E no CIB, o faturamento fica acima de 4 bilhões, ok? E aqui hoje a gente consegue ver a sua diversificação geográfica para o CIB, Corporate e Middle. No caso, para o CIB, temos 3 regiões. São Paulo, pegando 66%, e Rio de Janeiro e Minas Gerais, pegando 33%. Já na carteira Corporate, 50% é da região de São Paulo, 22% da região Sul, 10% Minas Gerais e Nordeste, 8% Rio de Janeiro e 8% também Centro-Oeste, no caso esses dois últimos com valores aproximados. No caso para Middle, pessoal, São Paulo tem 45%, Sul, Nordeste e Centro-Oeste, 35%, Rio de Janeiro e Minas, 19%, valores aproximados aqui também, ok? Vemos que os clientes corporativos cresceram desde dezembro de 22, comparado a dezembro de 23, e sua exposição média por cliente teve uma queda. No Corporate também teve uma crescente, ok? E a exposição média por cliente
teve uma pequena queda aqui também. No sentido middle, a carteira teve uma queda nos clientes corporativos, tá? Uma pequena queda aqui, e a exposição média por cliente teve uma elevação, ok, pessoal? Já trazendo até mais detalhes dessa carteira, analisando aqui a carteira de crédito expandida, seus empréstimos, comparado a um ano atrás, teve uma queda. Títulos privados, teve uma elevação considerável aqui. Sua carteira caixa, que inclui empréstimos e títulos privados, 10% de alta. Garantias prestadas, teve uma queda de 1% aqui. E a carteira de crédito expandido teve uma crescente de 7,2%. É importante nós ficarmos atentos quanto a essa carteira. E até falando sobre carteira, trazendo de forma mais detalhada essa diversificação da carteira do Banco ABC Brasil, vemos aqui a exposição setorial da sua carteira, onde 22% está focado no agronegócio, 11,7% para os setores de energia, 11% para serviços, no caso prestações de serviços, comércio 8,9%, construção civil e incorporadoras 7%, serviços financeiros 6,1%, transporte e logística 5%, e depois temos vários outros afins aqui. No caso aqui entraria a parte industrial. Uma diversificação bem interessante aqui nessa exposição setorial, mas é importante nós nos atentarmos também quanto à qualidade dessa carteira. Por isso, temos aqui as operações com atraso acima de 90 dias. Reparem que tivemos uma elevação no quarto trimestre, desde o terceiro trimestre, do CIB, e o motivo disso foi principalmente por conta de uma empresa que está em recuperação extrajudicial, tá? Mas retirando essa empresa que está com problema de recuperação extrajudicial, fica praticamente zerado, ok, pessoal? Aqui temos ainda alguns impactos que vêm afetando a carteira, pessoal. No caso, para o segmento corporate, praticamente está na média histórica dos últimos trimestres, tá? No caso, para middle, tivemos uma elevação até 4% hoje, tá? Vem tendo uma crescente, mas nada tão relevante também, ok? Mas é um ponto para nós ficarmos atentos, ok? O total consolidado está em 2,6, no caso, juntando todos os setores, ok, pessoal? No caso, para as despesas de provisão ampliada, reparem que vem tendo uma queda. No caso, para provisão para devedores duvidosos, também vem tendo uma queda. Mas reparem que no total aqui teve uma elevação para 3,5, ok? Isso comparado desde 2022. Importante ficarmos atentos a isso também e se esses resultados vão influenciar no seu resultado líquido, tá bom? Quanto à sua inadimplência acima de 90 dias, pessoal, temos aqui apenas aquela situação extrajudicial que tem afetado e de resto, praticamente, não tivemos muitas movimentações fora da sua média histórica, tá bom? Ponto relevante aqui. Se a gente analisar como que está a parte da captação no quarto trimestre de 2023, pessoal, 32% foi institucional, 17,5% foi pessoa física, 16,3% corporate. Esses foram os principais. Hoje suas notas de rating, pessoal, seguem equilibradas também, tá? Outro ponto para a gente se atentar é quanto ao índice de Basileia, pessoal, que seguem quase 15%, nível bem interessante, sendo que o ideal é no mínimo 11%, tá bom? A variação das receitas de serviços, pessoal, tiveram uma pequena queda aqui, tá? E o índice de eficiência teve uma elevação de 0,2, ok? Parte de rentabilidade, lucro líquido, teve uma crescente, aqui já é um ponto positivo, e o ROAE recorrente já teve uma queda, ok, pessoal? Vejam que a média fica entre 15% a 15,5%. E já que comentamos de lucros, temos aqui as receitas e lucros do Banco ABC. E, pessoal, no caso para as receitas trimestrais, reparem que tivemos alguns trimestres com receitas negativas, tá? Ponto para se atentar. No sentido anual dessas receitas líquidas, pessoal, o banco teve uma crescente considerável de 2019 para 2020 em diante, mas teve uma queda nessas suas receitas, ok? Ficando próximo à sua média. Mas os seus lucros vêm crescendo bastante. Vejam por trimestre como vem crescendo esses lucros. Se a gente analisar no sentido anualizado, vejam que vem crescendo bastante desde 2020, ano da pandemia. 2023 aqui teve uma lateralidade comparado a 2022, ok, pessoal? Hoje a sua margem líquida, por curiosidade, está em 14,8%, a média é 16%. E comentando sobre os dividendos de ABCB4, pessoal, hoje a média dos últimos 5 anos é 5,5% de dividend yield, tá uma média interessante, e o seu dividend yield atual é 6,4% aproximadamente. Analisando aqui, os únicos anos que deixaram a desejar
foram os anos de 2018 e 2020, ok? Os outros anos ficou próximo a 5,5 para cima, ok? Então é um banco que paga dividendos interessantes ano a ano. Seu payout hoje, pessoal, está em 54% na média, tá? E ano passado seu payout ficou em 35%. Por curiosidade aqui, o valor mínimo a ser pago é 25, conforme está no estatuto e em lei, ok? Quanto às datas de pagamentos dos seus dividendos, pessoal, temos duas datas de pagamentos. Um que fica na primeira parte do ano e o outro que fica na segunda parte do ano, ok? Vai depender muito quanto a esse pagamento, mas em 2024 o pagamento saiu agora em fevereiro e ano passado o segundo pagamento foi em agosto, ok, pessoal? Para confirmar que esse banco paga bons dividendos, vejam o histórico desses pagamentos desde 2008, pessoal. Reparem que o valor pago por ação vem crescendo conforme o ativo vem crescendo ano após ano, ok? Muito interessante isso. E comentando agora sobre os indicadores financeiros do Banco ABCB4, pessoal. Seu PL hoje está em 7,3 vezes, está um pouco abaixo da sua média histórica, que é 8,2 vezes. Seu PVP hoje está praticamente na sua média histórica, tá? Temos aqui o ROI, que está em 13,79, vem tendo uma queda desde 2022, tá? E a sua média costuma ser 13%. Margem EBIT hoje está em 18,08, praticamente na média. EV sobre EBIT está em 6,03, está acima da sua média histórica. Evolução do patrimônio hoje vem crescendo bastante ano após ano. KGR de lucros nos últimos 5 anos, pessoal, hoje está em 8,9, tá? Está um pouco abaixo da sua média histórica. Seu VPA hoje vem crescendo ano após ano, está em 24,78. Esse crescimento é muito interessante. Seu LPA está em 3,42. Seguindo muito a situação dos lucros, tá? E até comentando sobre LPA e VPA, vamos conversar sobre o preço teto e valor intrínseco. Hoje o seu preço teto está em 23,50 e o valor intrínseco está em 43,67, ok? Tá quase o dobro do que está valendo hoje, mas seu valor está acima do preço teto atual, se baseando nos últimos 3 anos de pagamentos de dividendos, ok, pessoal? Trazendo para vocês agora a análise técnica de ABCB4, pessoal. No caso do gráfico mensal aqui, vejam que o banco trabalha em tendência de alta, tá? Existem momentos que ele trabalha de forma mais lateralizada, mas em certos pontos vemos uma tendência interessante aqui, ok? Ponto positivo, então, para sua tendência. Situação atual do banco é a seguinte, pessoal. Eu trouxe algumas projeções aqui para a gente se atentar, tanto para uma alta como para uma queda. Caso o ativo comece a ter uma queda, eu trouxe algumas regiões importantes que podem segurar o preço, que é 21,04, 19,77 e 18,51. Zona importantíssima, pois é onde fica a média dos últimos 20 meses e existe ainda também uma outra região de suporte aqui muito forte. Caso o ativo agora resolva continuar essa tendência de alta que ele está tendo nesses últimos meses, eu trouxe algumas projeções. Primeiro, é uma que está em 24 e 38, ou seja, o ativo já ultrapassou essa região. Porém, lembre-se que fevereiro ainda não finalizou, ou seja, pode ter uma queda. Então é importante nós ficarmos atentos. E logo à frente, pessoal, tem uma outra região importantíssima que é a 25,99. No caso, é próximo a essa região de preço, tá? E é onde existem várias projeções para o ABCB4, tá? Então, uma região importantíssima que pode segurar o preço. Caso ultrapasse, tem mais duas regiões, como 28 e 20, e lá na frente 34 e 40, que para chegar lá vai ter que dar uma impulsionada esses lucros do Banco ABCB4, ok, pessoal? Importante a gente se atentar para saber comprar na hora certa o Banco ABCB4, tá? Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra aqui, tá bom? Trazendo até para vocês a comparação de rentabilidade entre o Banco ABCB4, o Ibovespa e o CDI, vejam que nos últimos 5 anos, o Banco ABCB4 performou melhor do que os outros dois indicadores, sem contar também os dividendos, tá? Caso você tivesse investido R$100 mil há 5 anos atrás no Banco ABCB4, você receberia R$173 mil. Valor bem considerável, até porque você iria receber dividendos junto a essa rentabilidade, ok, pessoal? E em resumo final, eu trouxe alguns pontos também para a gente se atentar. Primeiro, é que é um banco muito interessante, ele está no setor que podemos considerar que é private, tá? Muito interessante isso. Seus indicadores demonstram que o ativo vem crescendo ano após ano, mas que teve uma pequena queda no ano de 2023. A tendência é que 2024 melhore, tá? E caso realmente melhore esses lucros em 2024, pessoal, podemos ver uma crescente nos preços, tá bom? É importante apenas saber o momento certo de você entrar no Banco ABCB4,
para não comprar o ativo caro, beleza? Imaginando perspectivas futuras, o Banco ABC B4 é muito interessante. Mas lógico que essa performance precisa continuar crescendo para os preços do banco também crescerem, ok? Outro ponto interessante que eu gostei foram os dividendos por ano, tá, pessoal? São dividendos interessantes que, como eu mostrei para vocês, desde 2008, esses dividendos vêm sendo pagos e aumentando a cada ano, ok? Ponto muito positivo. Mas conta aqui para mim, pessoal, o que vocês acham do ABCB4? Vale a pena investir no Banco ABCB4? Vocês já têm esse ativo? Bom, escrevam aqui embaixo. Lembrando a todos também, para não se esquecerem de se inscreverem no canal e deixarem o like, tá? As duas coisas são importantíssimas, fora também o sininho. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, grande abraço a todos e fui, pessoal!